Oi, gente. Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, né? Na última aula, eu parei nessa página aqui, tá? Falando sobre essa questão dos limites, né? Dos novos limites que surgiram a partir do século XXI. E eu lembro que eu falei um pouco sobre isso aqui, mas muito pouco, e a gente vai retomar daqui e dar seguimento, tudo bem? Então, essa questão dos muros, né, a gente tem visto essa ideia de muros, tá? Principalmente entre esses dois países aqui, ó, Estados Unidos e México, tá? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: durante a década de 60, 70, aliás 70 e 80, né, os Estados Unidos começou uma política de permissão de entrada de mexicanos, né, nos Estados Unidos, tá, para suprir, né, a falta de mão de obra que existia, mão de obra básica, tipo assim, é, pintor, lixeiro, caixa, tá? A questão da mão de obra mais, como é que eu posso assim, de base mesmo, com menores salários. Por quê? Primeiro porque a gente estava passando por uma questão de guerra, né? A guerra do Vietnã e tudo mais. E os Estados Unidos estava se envolvendo em diversos conflitos desse tipo. Então muita gente saiu dos Estados Unidos, né? Foi para outras regiões e deixou os Estados Unidos meio sem essa mão de obra. Além disso, o mexicano recebe menos, né? Ele se conforma em receber menos e morar nos Estados Unidos devido às questões problemáticas do país, México, tá? E isso vem se intensificando, tá? De acordo com o crescimento econômico dos Estados Unidos, cada vez mais ele fecha as portas para outros países, ok? Esse livro aqui está falando principalmente dos Estados Unidos, né? Até o Donald Trump, que é o presidente americano, deu seguimento, né, à construção de um muro, tá? De um muro dividindo, né, cercando, no caso, a, os Estados Unidos, dividindo, né, os Estados Unidos e México, proibindo aí esse traslado, né, essa imigração, tá, de mexicanos para os Estados Unidos. Aí tem um exercício aí que eu já pedi para vocês fazerem, né? E a gente vai dar uma olhada aqui nessa próxima página. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa ideia de fronteiras, mas tem a ver com a ideia da gente usar, né, a ideia da cartografia, tá, para a gente identificar o planeta. E a partir daí a gente poderia, por exemplo, identificar um mapa político, né? Que esse mapa político vai traçar as fronteiras, né? Além das fronteiras naturais, e a partir dessa delimitação de fronteiras a gente começa a entender um pouco mais o nosso planeta também, tá? Aí, como eu disse, não tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Mas ó, as projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios. Tá? A gente vai ver alguns tipos de mapas diferentes, mapas com temas diferentes, a gente vai ver ali na frente, mapas antigos, mapas modernos. Tá? Os mapas de hoje, inclusive, podem ter é, imagens reais, né? E projeções reais do nosso planeta, inclusive com questões de relevo em 3D. Bom, hoje em dia a gente está falando de muita tecnologia, né? Constatou-se, vou dar seguimento, tá, gente? Constatou-se após muitos estudos que a Terra não é uma superfície plana, mas um geóide, né? Isso é, ela apresenta deformações específicas, desculpa, superficiais e tem formato esférico. Sendo assim, para transpor as características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas. E a gente vai ver algumas dessas projeções cartográficas. Ok? Aí nós temos, ó, projeção cilíndrica, né? Que é como se a gente pegasse, utilizasse de forma reta, tá? De forma reta,
essa ideia de projeção. Olha só, reta que eu digo assim, tá vendo? Tá? Ó, na projeção cilíndrica, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Tá vendo? Ó? Nessa projeção, as áreas com maior distorção são as localizadas próximas às regiões polares do planeta, já que aquelas com menores deformidades são localizadas nas proximidades da linha do Equador. Lógico, né, gente? Porque é como se eu fizesse a projeção, ó, aqui, deixa eu tentar mostrar, por exemplo, se eu fizesse a projeção desse lápis aqui, tá? O que eu quero dizer, essa parte aqui, ó, como por exemplo esse quadradinho aqui que eu vou pintar, tá? Ele não está bem refletido aqui na parte globo, né? Mas aqui ele estaria esticado, tá bom? É como se eu pegasse esse lápis aqui e quisesse reproduzir ele nessa altura, a sombra dele, o tamanho da sombra dele, tá vendo? Então isso não dá para fazer esse tipo de projeção de forma correta. Ó, projeção cônica. Nesse tipo de projeção, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. Nela, as áreas de maior distorção são aquelas localizadas próximo à linha do Equador e as regiões polares. Já as áreas localizadas próximo aos trópicos apresentam menos deformidades. Tá? Então, aqui, ó, a área mais próxima, né, gente, apresenta menos deformidade, enquanto as áreas longe de onde a projeção está apresenta mais deformidades. Tá? Olha só, essa aqui eu nem preciso ler. Essa área aqui, ó, do ponto do polo, né, do polo norte aqui na representação, ela apresenta menos deformidade porque é a área mais próxima da esfera. Tá? Se vocês quiserem entender isso, vocês pegam uma folha de papel, né, ou um papel cartão, ou a folha do livro de vocês. Na verdade, não. Pega uma bola e coloca essa bola em cima da mesa. Tá? Essa bola em cima da mesa, aquele ponto que está encostando ali vai ter a melhor representação porque ele está diretamente ali. Enquanto os outros pontos da bola, se a gente fosse fazer uma representação dela na mesa, né, teria mais dificuldade devido à distância. Tá bom? Aqui a gente pode fazer essa análise enrolando uma folha de papel numa bola. A gente vai ver que não vai ter a mesmo ponto, né, de união. Tá? Olha só. Deixa eu voltar para cá, desculpa, gente. Ó, projeção plana ou azimutal. Nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto de qualquer superfície da esfera terrestre, como nesse método. Com esse método, as regiões que apresentam maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Joia, né? Fácil de entender. Ó, vamos lá. Os mapas e a ideologia. Ó, as projeções cartográficas podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade, como ideias ou opiniões, em detrimento de outros, né? Para que outros percam, uns ganham. Quando isso ocorre, podemos dizer que o mapa está representando uma ideologia. Tá? A projeção criada por Gerhard Kremer, conhecida como Geraldo Mercator, em 1569, é uma projeção cilíndrica na qual os ângulos dos paralelos e mediterrâneos em torno de quaisquer pontos são mantidos idênticos, mas as áreas retratadas são deformadas. Tá? Utilizada na atualidade, a projeção do Mercator representa o continente europeu com um tamanho proporcionalmente maior do que o real, em uma posição central em relação aos demais países do mundo. Ok? Então, nessa representação aqui, que normalmente é a representação que a gente vê a Europa como centro do mundo, mas não é necessariamente o centro do mundo. Ok? Então, se a gente encostasse, por exemplo, a gente está fazendo um cilindro, né? Uma parada em volta do planeta, assim. Ok? Então, se a gente colocasse, por exemplo, a Rússia ia ser o centro do mundo e a gente ia ter esse planisfério a partir da Rússia. Não é verdade?
A gente pode ter um exemplo de um mapa diferente quando a gente pega, por exemplo, o mapa da migração do ser humano no mundo. Se vocês olharem esse mapa da migração do ser humano, vocês vão ver que é bastante diferente. Olha só, deixa eu só trazer para vocês, para que vocês possam entender um pouco, ó. Tá vendo? Aqui nós temos uma outra proposta de mapa, né? Seria, no caso, a migração. Então, é um mapa muito diferente e você já vê em um outro eixo de centralidade. A Europa está aqui, né? E não aqui. Entende o que eu quero dizer agora? Vamos lá, vou voltar aqui com o que a gente estava falando, voltar com o livro de vocês e esquecer um pouco aí. Ó, cadê? Outro exemplo é a projeção cilíndrica, na qual os ângulos são alterados, enquanto as áreas retratadas são preservadas, criadas por Arnaud Peter, de 1916 a 2002, né, que ele viveu. No início da década de 30, as projeções representadas e as áreas dos continentes e países com maior precisão. Essa projeção representa a área dos continentes e países com maior precisão, diante das proporções reais. E o continente europeu é representado em um tamanho proporcionalmente menor do que a projeção de Mercator. Tá? Quando publicado em 1973, esse mapa mundi teve várias repercussões. Embora não rompesse completamente com a visão eurocêntrica, lembrem disso, eurocêntrica, Europa no centro, já que a Europa aparece no centro e em maior destaque, também evidenciava países com territórios ao redor da linha do Equador, como o Brasil e os países da África e da Ásia, que foram colonizados pelas potências europeias. Tá? Então, essa ideia que a gente tem é uma ideia totalmente eurocêntrica. Aqui, ó. É esse aqui, ó, tá vendo? A Europa bem menor, né? Enquanto os outros países, ó, um pouco mais esticados e privilegiados, né? Em relação a tamanho, tá? O cartógrafo belga Gerhard Kremer, ou Geraldo Mercator, viveu no século 16, na época das grandes navegações, quando as nações europeias patrocinavam longas viagens. A gente conhece, né, a história das grandes navegações. Os estados europeus bancavam, né, gente, com dinheiro, viagens longas, visando explorar novas terras, novas rotas comerciais, mais dinheiro, né, e busca de matérias preciosas, tá? Visando a exploração de novas terras e a criação de rotas comerciais. Nesse contexto, Mercator elaborou um planisfério que pudesse ser utilizado como eficiente instrumento de navegação marítima. Por apresentar um sistema de coordenadas mais preciso, os mapas produzidos com a projeção de Mercator facilitaram a navegação e contribuíram para o projeto de colonização europeu. O método utilizado na elaboração da projeção privilegiou a forma dos continentes e dos países, mas não conservou a fidelidade nas proporções de áreas. No entanto, essa é a projeção muito utilizada na atualidade. Então, aqui nós vamos ter os exercícios, né? E logo o capítulo termina, tá? Gente, a próxima aula que a gente vai ver, eu vou trazer a correção dos exercícios, ok? A gente vai corrigir os exercícios, ver aí como é que tudo isso funcionou, comentando tudo certinho com vocês, tá bom? Façam os exercícios do final, só lembrando que qualquer exercício daqui para frente que vocês mandarem para mim, mandem na plataforma, tá? Mandem na plataforma, que aí a gente consegue ter esse vai e volta, consegue ter esse retorno aí, vocês conseguem entender melhor e eu fico entendendo melhor também. Ó, valeu, gente. Um abraço aí e até mais.